Antes para quem ainda não te conhece, ou até está em dúvida, quem que eu vou votar, quem que é o vice-presidente, quem que é o Antônio Dutra Júnior, o homem que quer ser vice-presidente do Grêmio. Se apresente um pouquinho da tua história, Antônio. Bom, comecei a me aproximar do Grêmio de forma mais efetiva no final dos anos 2000, ali por 2008, 2009. Eu escrevia num blog, eu fazia um blog de Grêmio, né? Uma coisa que já acabou, já morreu, não existe mais, né? Foi nessa época que eu conheci o Odorico Roman, ele também escrevia, então a gente vinha desse meio. E o Grêmio começou a se abrir para essas pessoas que eram aquilo como o Grêmio entendia na época, assim, os formadores de opinião, né? Que hoje se chamam influencers. Né? Nós nunca tivemos essa pretensão, mas o Grêmio prestou mais atenção nessas pessoas, né? E se tornou um pouco mais aberto. A pessoa que enxergou esse potencial foi o Adalberto Praz, e a gente começou a entender melhor os meandros do Grêmio e como funcionavam as coisas que nós não conhecíamos naquela época, né? A partir daí... Só um pouquinho, galera. O Noteg tá dando uma arrumada aqui no áudio, que deu um probleminha aqui, um probleminha técnico. Noteg, tu tá tentando aumentar o áudio do Dutra, é isso? Tá. Dutra, só dá uma... Fala alguma coisa. Quer coisa. que eu fique mais perto? Um pouquinho mais perto. O meu tá o 1. Tá, agora sim. É que tava um pouquinho baixo. É o famoso, quem sabe, faz ao vivo. Só pra lembrar, é nós dois, tá? A gente não tem uma super equipe, então a gente... Acontece essas coisas, faz parte, né, galera? Mas vamos lá. Noteg, tu... Pode continuar. Tá, vamos lá. Beleza. Então, tivemos um contato mais próximo com o Grêmio, né? E conhecendo as coisas como funcionavam, e a partir daí eu também tive a intenção de conhecer a política do Grêmio. Mas ainda na gestão, quando o Odorico foi convidado pelo Dr. Fábio Koff para ser vice-presidente, naquela gestão de 2013 e 2014, eu comecei a apoiar o pessoal da gestão, porque havia um projeto chamado Choque de Gestão. E esse projeto representava melhorar os processos internos do Grêmio, contratar um software, e eles me pediram para ajudar nessa definição, e eu trabalhei junto com o Odorico em 2014, onde a gente fez um trabalho de avaliação como é que o Grêmio estava em termos de TI, e sugerimos a compra de um sistema chamado SAP, né, que é um sistema de gestão que até hoje está operando no Grêmio. E fizemos todo um trabalho ali. A partir dali, o Dr. Fábio Koff me indicou para o presidente Romildo, né, para ingressar no Conselho de Administração de 2015 e 2016. E eu já era conselheiro no Grêmio, já tinha entrado para o Conselho Deliberativo, aí sim virei conselheiro do Grêmio e ingressei naquela gestão, primeiramente com um propósito muito claro, que era implantar o sistema de gestão do Grêmio, né? E a gente fez um trabalho ali de 1 ano e meio, com uma equipe bem enxuta, com o nosso CEO, na época a Cristina, que era uma executiva da área administrativa, que ajudou bastante também, foi muito importante nesse projeto, junto com os vice-presidentes todos e o presidente Romildo, a gente implantou o sistema de gestão do Grêmio, que até hoje funciona lá, né? Naquele período, em 2016, eu também tive a oportunidade de ir para o futebol. Na época, o vice-presidente de futebol era o Alberto Guerra, perdão. Fomos para o futebol, fizemos um trabalho, né, lá até o final do ano. Depois entrou o doutor Adalberto Praz. Mais um pouco fomos campeões da Copa do Brasil. Depois, em 2017, eu já não como vice-presidente eleito, apoiei todo o trabalho do Odorico Roman no futebol até o final do ano, quando a gente voltou da Argentina com o título da Libertadores, né? Então, em poucas pinceladas, né, essa é a minha história dentro do Grêmio, algo que eu me orgulho bastante, ter entrado para o Conselho Deliberativo. Entrei agora para o 3º mandato do Conselho Deliberativo, cada mandato são 6 anos. Tenho participado bastante nas questões que envolvem o Conselho,
naquilo que nós entendemos que é defender os interesses do Grêmio, né? Tivemos uma participação importante na questão da venda parcial da área do Cristal, algo que não passou no Conselho, né? Porque nós entendemos que havia um entendimento nosso que não era o melhor para o Grêmio, então a gente conseguiu apresentar isso de forma bem clara, e isso ficou para depois, ou nem vai ser colocado ainda nessa gestão. E dentro da vice-presidência do Grêmio, que eu acredito que é uma experiência importantíssima, tá? Foram anos difíceis, 2015, 2016. Graças a Deus, no final do ano, a gente saiu com um título importante, o título da Copa do Brasil, e que nos levou depois para a Libertadores e para o Mundial. Uhum. Show de bola. A gente tem um superchat que, inclusive, já cabe com a segunda pergunta que a gente ia fazer. Vamos colocar aqui na tela. Ele colocou: brigadão, Rodrigo Ramos, primeiramente, pelo superchat. Colocou, cara, eu acho que é a pergunta que está todo mundo se fazendo. Marcelo desistiu da candidatura à presidência devido à politicagem do clube, mesmo a politicagem que impediu ele de ser o presidente. A política está sobrepondo aos interesses do clube? Aí eu já pergunto, porque tu foi uma figura totalmente, para quem não sabe, tu esteve nessa negociação, né, juntamente com o Marcelo, sempre esteve envolvido, trouxe ele para próximo do Grêmio, fez, né, toda essa campanha na Chapa 2. E agora, como é que tu vê, após Marcelo, essa campanha eleitoral, essa disputa eleitoral, que acabou, né, se tornando um clima bélico, querendo ou não, né, entre os torcedores? Como é que tu avalia agora essa situação da disputa eleitoral do Grêmio? Não, até a própria fala de que o Marcelo se afastou por causa de política é uma forma de fazer política, né? É verdade. É uma política de desacreditar a política. Então, bom, eu, dito pelo próprio Marcelo, né, foi o cara que não desistiu dele, que foi trazer o Marcelo para dentro desse nosso contexto, né? O que resultou na compra do estádio. O Marcelo, um cara sensacional, entrou de cabeça nas questões do Grêmio, não só na parte do estádio, mas também em relação a apoiar ações do Grêmio para reforçar o time. Foi um cara espetacular nesse período que ele passou, né? Claro que, em função disso, ele mudou muito a vida dele, ele passou a enfrentar situações que ele nem imaginava que iria enfrentar, e isso acabou, de certa forma, gerando nele uma necessidade de dar uma freada, porque afetou vida familiar, afetou a questão da empresa, né? O Marcelo desembolsou um dinheiro muito grande nessa questão toda. Rapidamente ele resolveu um problema que, né, as pessoas diziam que era impossível. Né? Então, cara, assim, ó, essa vinda do Marcelo, ela não pode ser transformada agora numa coisa ruim. Tá? Pô, o Marcelo saiu, isso é uma coisa ruim. Não, o Marcelo, ele agora, como ele está afastado, se ele quiser voltar, ele volta. O Marcelo é um personagem do Grêmio. Ele entrou para a história do Grêmio. Ele só comprou a arena, só isso. Só isso. Então, assim, foi a política do Grêmio que trouxe o Marcelo para esse contexto e acabou resultando na solução desse grande problema. E não vejo que a política tenha afastado o Marcelo. Nós que temos mais proximidade com tudo que aconteceu, sabemos que existem uma série de outras situações que são muito além dessa questão, dessa picuinha da política, né? Que está sendo usado ainda, né? O nome do Marcelo agora ele é usado nesse contexto ruim, né? Eu não falo em nome do Marcelo e não vou usar o Marcelo como arma ou como uma situação que eu vá atacar alguém utilizando o nome dele. Sim.